Olá, boa noite, meus irmãos, meus amigos, que a graça e a paz do nosso Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, eu sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte, Natal, RN, e estou aqui com vocês mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Você já perdeu alguma coisa e fez aí uma busca acirrada para encontrar? Isso ocorre, principalmente quando nós perdemos algo valioso. Empreendemos esforços na tentativa de localizar o objeto perdido. Eu tenho uma irmã assim, mas não precisa ser necessariamente um objeto valioso, Qualquer objeto perdido, valioso ou não. Faz jus aí a uma verdadeira caçada para a localização. E ela somente sossega quando ela encontra. Ainda que demore dias para que isso ocorra. Às vezes, aquilo que você perde não é um objeto. Às vezes são pessoas. Às vezes, relacionamentos. E esforços, muitas vezes, são empreendidos na tentativa de achar, de restaurar. E às vezes dá sucesso. Pessoas desaparecidas são encontradas. Relacionamentos são restaurados. Outras vezes, por mais empreendimento na busca, o resultado não é o esperado. Não há um encontro feliz, nem um restabelecimento do relacionamento. Alguns anos atrás, eu perdi um primo meu, desapareceu. Ele saiu de casa para trabalhar, ele vendia algumas coisas e simplesmente desapareceu, nunca mais voltou. E por mais esforços aí que os familiares, tenham empreendido na busca, nenhuma resposta positiva foi dada. Ele nunca apareceu. Há outros casos que coisas perdidas são encontradas, sem que o proprietário, o dono do objeto, tenha nem conhecimento de que perdeu. Já se deparou com uma situação assim? Pessoas que perdem objetos, outros encontram, conseguem devolver e é somente nesse momento, no momento da devolução, que a pessoa percebe que perdeu algo, que havia perdido o objeto. O que eu quero falar com vocês nesta noite é sobre relacionamento perdido, que foi achado, que foi restaurado, que foi restabelecido. Quero também falar daquilo que foi feito para que esse relacionamento restaurado pudesse permanecer. E a conclusão que as pessoas envolvidas aí nesse relacionamento chegaram, que era preciso ouvir a palavra, ter disposição para obedecer e determinação para retirar da vida delas tudo aquilo que afetava diretamente esse relacionamento. Acompanha comigo? Eu vou fazer a leitura de um texto no Antigo Testamento, 2 Crônicas, capítulo 15. Acompanha comigo a leitura do texto que nos diz assim: Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: Ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando, na sua angústia, eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi achado por eles.
foi por eles achado. Naquele tempo, não havia paz nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra, porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. Mas sede fortes, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, cobrou ânimo e lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e Benjamim, como também das cidades que tomara, nas regiões montanhosas de Efraim. Renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Consagrou todo Judá e Benjamim e também os de Efraim, Manassés e Simeão, que moravam no seu meio, porque muitos de Israel deserdaram para ele, vendo que o Senhor, seu Deus, estava com ele. Reuniram-se em Judá no 3º mês, no 15º do reinado de Asa. Naquele dia, ofereceram em sacrifícios ao Senhor, do despojo que trouxeram, 700 bois e 7.000 ovelhas. Entraram em aliança e buscaram o Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma. E de todo aquele que não buscasse o Senhor, Deus de Israel, morresse. Tanto menor quanto maior, tanto homem quanto mulher. Juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e com clarins e com trombetas. Todo Judá se alegrou por motivo deste juramento, porque de todo o coração eles juraram e de toda boa vontade buscaram o Senhor, e por eles foi achado. O Senhor lhes deu paz por toda parte. O rei Asa despôs também a Maaca, sua mãe, da dignidade de rainha-mãe, porquanto ela havia feito a Zerá uma abominação horrível. Asa destruiu-lhe a imagem que, feita em pó, queimou no vale de Cédron. E os altos, porém, não foram tirados de Israel. Todavia, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. Trouxe à casa de Deus as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro e objetos de utilidade. Não houve guerra, até o 35º ano do reinado de Asa. As palavras do profeta Azarias para o rei Asa. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar, porém se o deixardes, ele vos deixará. E o verso 7, que diz: mas sede fortes, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Amém? Eu li todo o capítulo 15, aí de 2 Crônicas, capítulo 15, né? Li todo o capítulo 15. O texto, né, começa dizendo que Asa, né, voltando aí, tem um encontro com Azarias. Deus vai dar a Azarias uma palavra para que ele pudesse ministrar, para que ele pudesse dizer aí ao coração do rei Asa. Ele vai começar, o texto começa dizendo aí por muitos dias. Se nós olharmos aí para a palavra do profeta, nós vamos perceber que muitas dessas coisas que são ditas nos lembram, nos remetem aí àquele tempo dos juízes. Parece aqui que aquilo que acontece lá no período dos juízes, né, ele faz aquilo que ele fala nos remete exatamente àqueles acontecimentos, né, como se tudo estivesse
sendo repetido. Porque naquele período do juízo, se você lembrar do texto bíblico, você vai ver que se levantava um juiz, Israel se voltava para o Senhor, esse juiz morria e Israel voltava a pecar, voltava a se afastar de Deus. E aí clamavam pelo Senhor e o Senhor os ouvia, né? O relato lá dos juízes vai falar sempre nesse sentido. Então, aquilo que o profeta está falando aqui, que Azarias está falando aqui, nos remete muito àquele período, né? Que se repete novamente. O povo se afasta de Deus. O povo aí vai viver uma apostasia, vai viver aí na contramão da vontade de Deus. Mas ele vai dizer na sua angústia. Porque os momentos de angústia, tal qual lá no livro dos Juízes, aconteciam também quando as guerras se levantavam, quando uma nação tentava invadir Jerusalém. Tempos difíceis. O capítulo 14 vai falar aí de uma guerra que Asa que enfrentou, né? Ele vai enfrentar uma guerra, ele vai clamar ao Senhor. O capítulo 14 vai falar isso, né? O capítulo 14, verso 11, eles chegam ali em Maressa, né? Para essa luta no vale de Zefatá. E ele vai dizer, né, o texto lá do capítulo 14, vai dizer: clamou Asa ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos, e em teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. E diz lá o texto que o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá. E eles fugiram. E aqui no capítulo 15 o profeta vai dizer: olha, o povo se desviou, mas clamaram ao Senhor na sua angústia. Eles estavam sendo aí invadidos, acossados. Parecia não haver esperança. E o povo clamava ao Senhor. E o Senhor os ouvia. Tal qual no passado, na época dos juízes, aqui o Senhor faz da mesma forma. E a situação era caótica. Ele vai dizer aí cidade contra cidade. Uma guerra civil, então. Mas o Deus daquela nação nunca desistiu de manter um relacionamento com o seu povo. Então Azarias sai ao encontro depois dessa batalha vitoriosa, né, que o Senhor havia concedido àquela nação. Quando eles reconhecem que são fracos diante do inimigo que é poderoso, e eles clamam ao Senhor por socorro. Olha, eles estiveram muito tempo aí sem o verdadeiro Deus, sem o sacerdote, sem quem ensinasse na lei, mas lembra que eles clamaram ao Senhor e o Senhor respondia. Na angústia clamaram ao Senhor e o Senhor se deixou achar. Olha, rei Asa,
O Senhor quer manter um relacionamento com o Senhor e com esta nação. Mas vocês precisam ser fortes. Vocês precisam ser fortes. As mãos não podem desfalecer. E vocês verão a recompensa da obra de vocês. Quando o rei Asa ouve isto, ele começa aí uma reforma religiosa no seu país, na sua nação, no meio do seu povo. O verso 8 vai dizer que ele recobra o ânimo. E aí começa uma reforma religiosa na sua nação. O Senhor já havia dado uma vitória. Capítulo 14 vai falar sobre isso. Mas o que o Senhor desejava realmente realizar no meio daquela nação era uma reforma religiosa, um restabelecimento de relacionamento. Diz o texto, a partir do verso 8, que ele vai lançar fora todas as abominações da terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que ele conquistou, que ele lutou e foi vitorioso, aquelas cidades que estavam no meio dele. E ele vai renovar o altar do Senhor que estava diante do pórtico. Renovou o altar do Senhor, lugar de oferecer os sacrifícios, lugar de se prostrar diante do Senhor para suplicar ao Senhor perdão. Ele vai congregar todos os habitantes de Judá e de Benjamim, como também daquelas cidades que ele conquistou, como também aqueles que estavam vivendo lá no meio deles. Ele vai oferecer ao Senhor sacrifício. O despojo deve se referir aí aos animais que foram tomados lá daquela vitória do capítulo 14, daquela vitória sobre os etíopes. Ele vai reunir aqui uma congregação, ele vai reunir a nação e essa nação vai reafirmar um concerto. Vai reafirmar a sua promessa de buscar ao Senhor. A nação vai fazer aí um juramento, que era a parte aí essencial para firmar esta aliança. E entraram em aliança de buscar ao Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a sua alma. Eles vão concordar que se não cumprissem isso, eles concordaram em aceitar o julgamento de Deus que viria sobre eles. E eles concordam também em retirar do meio deles todas as pessoas que não tivessem o mesmo propósito de servir ao Senhor. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para o que o rei Asa faz. Se você perceber no verso 16, diz que o rei Asa, ele depôs a Maaca, sua mãe, da dignidade de rainha mãe, porque ela havia feito uma imagem abominável, levando o povo a se desviar.
Ele destrói a imagem. Mas não só isso. Ele depõe Maaca da dignidade de rainha-mãe. Ela era sua avó, na verdade, né? Ela era mãe do pai do rei Asa, que era chamada de mãe, né? Rainha-mãe. Ela perdeu a dignidade de rainha. Ela foi deposta, como diz o texto, porque ela não seguiu o mesmo propósito da nação de se voltar para o Senhor, de servi-lo de todo o coração. Ele destrói os lugares altos de Judá. E diz aí os versos 18 e 19, que ele vai levar à casa de Deus as coisas consagradas pelo seu pai e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro e objetos de utilidade, para que esses objetos fossem utilizados como deveriam ser, na casa, no templo de Deus, para o culto que ao Senhor era devido. Não poderia ser usado para nenhum outro propósito. Uma reforma religiosa que começa no coração do rei, quando se dispõe a ouvir o Senhor e a se voltar para Ele, que Ele leva a sua nação também a assumir este compromisso, este propósito, e retira da nação tudo aquilo que fosse contrário a esse objetivo dele e da sua nação. Mas o que eu gostaria de trazer para você, para que você meditasse, para que você refletisse na sua vida em relação a esse episódio que aconteceu há tantos anos atrás em uma nação, que começou lá no coração do rei Asa. Uma das coisas que eu quero chamar a atenção a você nesta noite é que Deus, Ele desejou no passado e deseja ainda hoje ser achado por você. Manter aí um relacionamento com você. João 3,16, né? João no Novo Testamento vai nos dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, que entregou o seu único filho, o seu unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O desejo de Deus no passado é o mesmo hoje. Manter um relacionamento com você. De ser achado. De deixar-se achar. Um relacionamento perdido que precisa ser restaurado, e Ele está disposto a fazer isso hoje na sua vida. Ele teve uma grande vitória. É o fraco que venceu o forte, porque o Senhor pelejou por eles. E aqui no texto, Azarias vai dizer para ele: o Senhor estará convosco enquanto vós estais com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, ele vai deixar vocês também. Ele vai entregar 3 palavras. Olha que palavras tremendas no verso 7. Mas sede fortes. Em outras versões, esforçai-vos.
esforçai-vos. Aquela vitória e aquilo que Deus estava fazendo no meio do povo, aquilo que Deus estava se revelando no meio do povo, precisaria ter por parte do povo uma ação. Precisaria ter da parte do povo um esforço. Voltar para o Senhor implicaria em reconhecer aonde eles erraram e consertar isso. É por isso que o rei, ele vai retirar, ele vai lançar fora todas as abominações da terra em que ele era rei, em que ele governava. Ele vai lançar fora. O profeta ainda vai dizer para ele: não desfaleçam as vossas mãos, por mais difícil, por mais árduo, vocês precisam permanecer firmes. As mãos não podem desfalecer. O trabalho que vocês estão realizando terá uma recompensa. Deus estará no meio de vocês. Vocês terão um relacionamento com Ele. Eles precisavam fazer uma volta para Deus e juraram. Assumiram aí o compromisso e permaneceram. Deixa eu me perguntar uma coisa a você nesta noite. Para manter o relacionamento com Deus, um relacionamento íntimo, estreito, o que você está disposto a fazer? Você sabe o que tem impedido esse relacionamento? Você tem pecado? Você tem se afastado? O que é que tem levado você a pecar, a se afastar de Deus? O rei, ele teve uma atitude ousada e levou o povo a ter uma atitude ousada. Você também precisa ter uma atitude ousada, que é retirar da sua convivência tudo. Que leve você a pecar e a se desviar desse relacionamento que deve ser o primordial na sua vida. O relacionamento com Deus não deve ser algo secundário, deve ser o primordial na sua vida. Olhar para o capítulo 17, olhar para essa história aí tremenda, mas não deve apenas levar você a ficar deslumbrado pelo que aconteceu. Você precisa entender que antes de qualquer coisa é um chamado a que você viva comunhão com o seu Senhor. Angústias, tristezas, todas essas coisas vão perder a força, vão desaparecer a partir do momento que você buscar ao Senhor, a partir do momento em que você ouvir a voz de Deus, a partir do momento em que esse relacionamento com Deus for o que bastar na sua vida.
O seu coração precisa estar inteiro nisso. O profeta Jeremias, lá no capítulo 29, ele vai dizer: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Esta é uma oportunidade que Deus está dando a você, para se voltar ao Senhor, Deus dos seus pais. E você precisa buscar ao Senhor e se voltar para Ele hoje. Enquanto se pode achar. O profeta Isaías vai dizer isso. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Hoje Ele está disposto a ser achado, a ser encontrado por você. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor abençoe a sua vida. Fortaleça e que você tome um firme posicionamento diante dele. O que você precisa depor, deponha. O que você precisa retirar, retire. Mas firme o propósito de ter um relacionamento com Deus. Grande abraço. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.